agora nós vamos falar a respeito da greve dos trabalhadores por aplicativo. A paralisação nacional realizada entre os dias 31 de março e 1º de abril escancarou a falta de proteção trabalhista e vulnerabilidade da categoria. O movimento dos trabalhadores da categoria reacendeu o debate sobre a ausência de legislação específica que regule as relações de trabalho entre plataformas digitais e seus colaboradores. A categoria, desprovida de vínculo empregatício formal, opera sem acesso a direitos trabalhistas básicos como INSS, seguro contra acidentes e garantias previdenciárias. A falta de regulamentação expõe os entregadores a uma situação de vulnerabilidade e dificulta a negociação por melhores condições de trabalho. A classificação dos entregadores como parceiros pelas empresas, embora estratégica, é possível devido à inexistência de legislação específica para o setor no Brasil. E as consequências da informalidade a longo prazo atingem também a Seguridade Social. Se o trabalhador não contribui para o INSS, não se aposenta. Se sofre um acidente, não tem seguro. E quem acaba absorvendo esses custos é justamente o sistema público. As plataformas digitais, por sua vez, geralmente não se manifestam diretamente sobre as reivindicações específicas dos entregadores, mas defendem um modelo de parceria e destacam os benefícios para a flexibilidade dos trabalhadores. O papel do Estado na regulamentação do setor e na proteção dos direitos é justamente um ponto central da discussão e que trazemos agora para o debate com o doutor Heitor Marcos Valério, que é advogado, especialista em Direito do Trabalho, graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba, com mais de 30 anos de atividade na advocacia civil e trabalhista e também atuou em órgãos representativos de classe. Boa tarde, doutor Heitor, como vai? Boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui presente e poder esclarecer alguns pontos em relação a essa matéria. É um prazer. Espero que o som seja bom, Danilo, porque estamos utilizando esse mecanismo aqui, né? Não, mas está chegando muito bem o seu áudio, está limpo e claro para nós e vai dar para conversarmos bem aí sobre esse tema. É um prazer tê-lo conosco na tarde dessa quarta-feira. Doutor, me diz uma coisa, o setor de aplicativos, né, que a gente pode chamar de setor, né, a indústria tecnológica, melhor dizendo, ela já há muitos anos, há pelo menos 10 anos, ela veio ganhando mais corpo, popularizando essa modalidade de trabalho em que muitas pessoas entram ou como ciclistas, como motociclistas para entregas e também até mesmo com seus carros, né? Geralmente fazendo esses trabalhos de entrega, mas não limitando-se apenas a eles. E isso cresceu muito, né? Muito assustadoramente, inclusive. No momento do pós-pandemia, em que isso se mostrava como uma alternativa até que a economia voltasse a fluir com normalidade, agora parece que da exceção virou a regra. E como que ficam os trabalhadores aí que eles saíram muitas vezes das suas áreas normais de atuação e vieram para esta modalidade de emprego? Muito bem. Hoje a gente vive uma situação um pouco antagônica em relação aos direitos sociais. Se fala muito em novas formas de trabalho, inclusive pós-pandemia, em novas formas de regulamentação de trabalho, porém esses entregadores, chamados motoboys, eles têm enfrentado uma série de desafios e buscado melhorias nas suas condições, inclusive globalmente, não só no Brasil, não só aqui, eles estão... A sociedade muda, mas as leis não mudam no mesmo ritmo. Então, hoje temos uma lacuna entre a legislação e também em relação à prática da atividade. Hoje vemos um trabalho totalmente precarizado, né?
onde faltam benefícios de saúde, de férias remuneradas, contribuições para a aposentadoria, deixa os funcionários ou trabalhadores financeiramente vulneráveis com o trabalho precarizado. Também com relação a salários, não existe uma regra, não existe um piso, não existe um seguro, não existe manutenção de veículo. Então, esses trabalhadores ficam expostos, inclusive, a acidentes de trabalho. E o que é pior, eles ficam vinculados ao algoritmo. Então, esse algoritmo, ele controla o comportamento dos entregadores de forma que eles possam controlar as entregas e as condições injustas de trabalho, e acaba sendo imprevisível. Pois é. E uma outra questão que também chama a atenção é a longa jornada de trabalho, né? Extenuante. Muitos deles trabalham muito acima de 12 horas por dia para conseguir fazer, entre aspas, com que aquele dia valha a pena, né? Que ele receba um valor que, descontado a manutenção do seu veículo e até mesmo a comissão que o aplicativo cobra, o que sobre para ele, dê para ele levar para casa. Sim. Quais hoje são as principais reivindicações dessa categoria? Primeiro, que ela não tem regulamentação própria, não tem uma legislação própria. Então, existe o grande clamor aí desses trabalhadores para que seja regulamentada essa profissão em termos de legislação, em termos de salários, taxas mínimas, por exemplo, taxas de entrega, que é a grande reivindicação hoje, as despesas por quilômetro rodado, que eles brigam muito, sem ajustar para cobrir despesas crescentes que eles têm com a operação, até o pneu furado, até uma batida, até um risco que ocorra com o veículo, quem assume são eles. De outra reivindicação também, que é em relação às entregas, limitar as bicicletas e gerar melhores entregas para os longas distâncias, né? E outro ponto que eu percebi pela própria reivindicação deles também é o pagamento integral pela entrega. Então, eles cortam rotas, então esse pagamento fica sedimentado e diminuído. Então, essa greve, essa movimentação chamada break dos apps, foi um movimento muito importante para demonstrar para a sociedade que eles necessitam de uma regulamentação. Isso é muito importante para demonstrar que a gente, como cidadão, precisa desse trabalho muito importante e que a sociedade tem que criar regras para poder garantir condições mínimas de trabalho para essas pessoas. Pois é, e segundo informações de alguns entregadores com quem eu conversei, existem alguns restaurantes, por exemplo, que se a sua entrega ela não chegar no tempo que é determinado ali pelo aplicativo, ele recebe uma penalização. Então, aquela tarifa que ele estaria recebendo, ela é descontada, né, como punição, porque ele não atendeu aquele prazo que é extremamente curto. E isso faz com que eles ultrapassem os limites de velocidade da via, cortem sinais vermelhos aí de semáforos, se colocando em risco, né, de um acidente. Exatamente. Inclusive, o algoritmo, quando a gente usa um serviço desse, a gente avalia. Você coloca a estrelinha lá para o entregador, Sim. qualidade da comida, qualidade da entrega, a educação e tudo mais. Eles são pontuados. E essa pontuação faz com que eles recebam menos entregas e prejudique o seu salário, fazendo com que eles tenham que trabalhar mais sem qualquer condição de trabalho. Então, esse cenário decorre de uma falta de regulamentação. Então, as plataformas fazem o que querem com esses funcionários e eles precisam se organizar para tentarem brigarem para que haja uma legislação própria que garanta os direitos mínimos, um patamar mínimo civilizatório, né? Qualquer cidadão merece um patamar mínimo de direitos.
Exatamente. E também, segundo conversa que eu tive com eles, a plataforma ela também, digamos assim, no popular, ela abocanha uma fatia daquela taxa que deveria ser entregue para eles. Então vamos dizer que eles receberiam pela entrega R$ 10 para facilitar o cálculo, R$ 3,50 fica para a plataforma. Além da plataforma já cobrar do restaurante, ela cobra também do entregador. É um cenário que não existe lei. É exatamente o que a gente sempre coloca desde o início. Falta de regulamentação gera insegurança, precariedade, né? E o que falta? A política pública efetiva dos nossos governantes, em todos os níveis. A nível local, por exemplo, não tem um bolsão para que eles possam ficar, não tem banheiros, não tem regulamentação de infraestrutura mínima. A nível estadual e nacional, não tem uma legislação própria. Enquanto não pensarmos nisso, essas pessoas vão ficar marginalizadas, né? Isso é importante, esse debate é importante para mostrar para a população e mostrar para todos os nossos legisladores e governantes que eles precisam agir, porque a sociedade gira, então se a lei não acompanhar a realidade, causa iniquidade, causa injustiça. Exato. E, doutor, lembrando, no ano passado, salvo engano, teve uma discussão que foi parar no STJ, acredito, que era sobre o vínculo empregatício estabelecido entre o Uber, né, e os motoristas. E Sim, naquela análise, eles não reconheceram essa existência do vínculo, enfim, por uma série de questões que foram argumentadas. O senhor acha que, dada a esse movimento que ele está ganhando cada vez mais força, inclusive hoje já foi noticiado que, como os entregadores não se sentiram contemplados nas suas reivindicações pelas empresas para quais eles prestam serviço, uma nova greve nacional, eles vão discutir a possibilidade com uma duração maior do que a que aconteceu. O senhor acredita que essas mobilizações, esses movimentos que eles fazem, pode acabar influenciando numa revisão desse entendimento pelo judiciário, ou até mesmo fazendo com que os legisladores eles entrem em ação, porque o nosso legislativo ele é muito ocioso? com certeza. Essa mobilização serve para demonstrar que eles precisam de uma atenção. E isso é urgente, porque eles nos servem com o seu trabalho, o cidadão, a sociedade recebe esse trabalho, e em contrapartida eles não têm qualquer regulamentação. Então isso é mais do que o momento de alguém fazer alguma coisa. Então, quem seriam essas pessoas, os protagonistas desse direito? Em primeiro lugar é a luta desses trabalhadores. Em segundo lugar é o governo, que deve se manifestar, e os nossos parlamentares, e deve se preocupar com essas políticas de regulamentação, né? Inclusive em relação a vínculo de trabalho. As plataformas, por exemplo, não seriam os patrões desses funcionários? As plataformas não teriam responsabilidades como vínculo de trabalho com esses trabalhadores? Seriam cooperativas, seriam sindicatos, seriam associações? O que regulamentaria isso para poder fazer com que eles possam discutir os seus direitos e ter garantido, né? Pois é. E para encerrarmos, doutor, como que o senhor avalia do que seria esses próximos passos, né, que eles poderiam tomar? Porque como eles não têm uma legislação que regulamente esse trabalho, então eles naturalmente acabam não tendo nem mesmo um sindicato para se filiarem, para se organizarem, eles acabam gerindo, né, o seu trabalho de uma maneira
avulsa, né, totalmente aí dispersa. O senhor acredita que, apesar destas lacunas que vêm da falta de legislação, e que não é novo no Brasil e no mundo, que isso acontece historicamente, né? A CLT nossa mesmo, ela veio depois de muito tempo em que se tinha o mercado de trabalho, as atividades, etc. Ela é recente, ela não tem 100 anos, ela tem 73 anos apenas de existência, Sim. né? O senhor acredita que como que eles possam fazer neste momento, já que eles não são reconhecidos como uma categoria, não tem um sindicato, eles ficam soltos, como que eles podem exercer a força, além da greve, para que eles vinculem o seu direito, ou no legislativo, ou até mesmo nessa negociação direta com as empresas? Pois bem, essa categoria tem todo o direito, como cidadão civil, de se organizar. Portanto, eles podem formar associações, cooperativas, com a possibilidade de discutir a sua realidade e encontrar quais são as suas reivindicações e criar, inclusive, um vínculo entre eles próprios, a nível regional, nacional até, para discutir com as autoridades a criação dessa legislação. Isso só vai acontecer mediante a união dos próprios funcionários ou dos próprios trabalhadores. E eles podem fazer isso criando associações ou cooperativas, que é a única forma de poderem se organizar. A única maneira de fazer esse lobby, né? A indústria Sim, faz bastante, o agro faz bastante, mas justamente o lado aí do trabalhador não tem, né, esse lobby aí para fazer valer a sua visão de mundo também frente às leis, né? exatamente. Perfeito. Eu estive conversando com o doutor Heitor Marcos Valério sobre esse movimento importante que aconteceu nesses últimos 2 dias, mas que tudo indica em breve voltará a acontecer, que é a reivindicação justa, né, dos trabalhadores por aplicativo para o atendimento aí de melhores condições de trabalho para eles. Doutor, muito obrigado pela sua presença nesta tarde em falar conosco. O senhor gostaria de deixar uma última mensagem? Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, podermos contribuir com o debate. Obrigado.